Quer dominar a maneira de falar no passado em inglês? Nesse vídeo você vai aprender. Vamos falar sobre conjugar verbos, vamos explorar as maneiras mais comuns de falar e ver exemplos práticos. E para você que quer melhorar o seu inglês, fica comigo até o final se realmente quiser aprender. Hey, what's up? Se esse assunto te interessa, já patrocina o vídeo com seu like e a sua inscrição. Eu sou Iago Fogaça e aqui a gente aprende inglês juntos. Passado simples. Bom, para começar, precisamos entender a diferença entre verbos regulares e verbos irregulares. Os verbos regulares são aqueles que seguem um padrão fixo ao formar o passado e o particípio passado. Basta você adicionar um ed no final do verbo. Por exemplo, play, que fica played, walk, que fica walked, ou clean, que fica cleaned. E agora os verbos irregulares. Esses não seguem um padrão fixo. E ao invés de adicionar ed no final da palavra, na verdade eles mudam a palavra. Por exemplo, o verbo go, ir, que no passado fica went, foi, e no particípio fica gone, ido. Então, usamos o passado simples para ações que já aconteceram e já foram concluídas no passado. Por exemplo, com os verbos regulares. Play, jogar. No passado, played, que seria jogou, e no particípio fica a mesma coisa. Played, que significa jogado. I play soccer. Eu jogo futebol. O verbo é a palavra play. Yesterday, I played soccer. Ontem, eu joguei futebol. O verbo é a palavra played. I have played soccer. Eu tenho jogado futebol. O verbo é a palavra played. I walked to the park. Eu caminhei no parque. O verbo é a palavra walked. She cleaned her room. Ela limpou o quarto dela. O verbo é a palavra cleaned. Agora, com os verbos irregulares. I go to school. Eu vou para a escola. O verbo é a palavra go. Yesterday, I went to school. Ontem, eu fui para a escola. O verbo é a palavra went. I have gone to school. Eu tenho ido para a escola. O verbo é a palavra gone. I went to the store. Eu fui na loja. O verbo é a palavra went. They ate dinner. Eles jantaram. O verbo é a palavra ate. Mas agora, como fazer perguntas? Para fazer perguntas e negativas no passado simples, usamos o auxiliar did, igual quando no presente usamos o do. Para fazer perguntas e negativas, o did facilita bastante, porque ele já indica que a frase está no passado. Então não precisamos colocar ed no final dos verbos regulares. E os verbos irregulares, eles se mantêm no seu tempo presente. Por exemplo, Did you see that movie? Você viu esse filme? O verbo é a palavra see. Repare que a palavra see indica presente. I see. Eu vejo. Mas o did nos diz que a frase é no passado simples. E na negativa, I didn't like the food. Eu não gostei dessa comida. O verbo é a palavra like. Como podemos ver, like está na sua forma que indica presente, mas o did nos diz que a frase é no passado. Passado contínuo. Usamos o passado contínuo para ações que estavam em andamento no momento específico do passado. A estrutura é was ou were, mais o verbo com ing no final. Por exemplo, I was reading a book at 8 p.m. Eu estava lendo um livro às 8 da noite. They were playing soccer when it started to rain. Eles estavam jogando futebol quando começou a chover. Mas como fazemos perguntas e as negativas no passado contínuo? Para perguntas e negativas no passado contínuo, was she working yesterday? Ela trabalhou ontem? Como podemos ver aqui, temos o was começando a frase para indicar o passado contínuo e o verbo work com ing no final. Outro exemplo, he wasn't sleeping when I called. Ele não estava dormindo quando eu liguei. Como podemos ver aqui, o was está junto com o not, seguindo do verbo sleep, com o ing no final, ficando sleeping. Passado perfeito. É usado para ações que ocorreram antes de outras ações. A estrutura é o had, mais o particípio passado do verbo, que são os verbos irregulares e regulares que vimos lá no primeiro capítulo. Por exemplo, I had finished my homework before dinner. Eu já tinha terminado minha lição de casa antes do jantar. Como podemos ver, a frase após o sujeito I segue com has,
mais o particípio passado finished. Outro exemplo, she has left by the time I arrived. Ela já tinha saído quando eu cheguei. Como podemos ver, após o sujeito she, temos a estrutura do passado perfeito, que é formada pelo auxiliar had, seguido do particípio passado do verbo principal, aqui no caso, left, do verbo live, indicando uma ação que foi concluída antes de outra ação. Mas como fazer perguntas? Para perguntas e negativas no passado perfeito, had they eaten before the meeting? Eles tinham comido antes da reunião? I hadn't seen him before. Eu não o tinha visto antes. Passado perfeito contínuo. O passado perfeito contínuo é usado para ações que estavam acontecendo antes de outras ações no passado. E a sua estrutura é o had been mais o verbo com ing no final. Por exemplo, they had been waiting for an hour when the bus arrived. Eles estavam esperando há 1 hora quando o ônibus chegou. Como podemos ver, had been mais o verbo com ing no final. Outro exemplo, she had been studying all night before the exam. Ela estava estudando a noite toda antes do exame. Como podemos ver, had been mais o verbo study com ing no final. Mas como fazer perguntas? Para perguntas negativas no passado perfeito contínuo, had you been working there long? Você trabalhava lá há muito tempo? Como podemos ver no caso de perguntas, o had vem antes do sujeito e o been depois, mais o verbo com ing no final. He hadn't been feeling well. Ele não estava bem. Como podemos ver, em caso de negativa, a estrutura da frase fica da seguinte maneira: sujeito mais had not mais been mais verbo com ing. Agora vamos recapitular rapidamente. Hoje vimos 4 modos de falar no passado em inglês. Primeiro, passado simples, que é só colocar os verbos regulares ou irregulares, que é a mesma coisa que o particípio passado. Segundo, o passado contínuo, que é só colocar was or were, mais o verbo com ing no final. Terceiro, o passado perfeito, que é só colocar o had, mais o particípio passado. E quarto, o passado perfeito contínuo, que é só colocar o had been, mais o verbo com ing no final. Então, essas formas vão lhe ajudar a falar na maioria das vezes que você precisar falar no passado em inglês. Mas agora, bora ver se tu conseguiu aprender. Quero ver se você consegue completar essas 4 frases aqui. Você terá 5 segundos, beleza? Complete essa frase aqui com passado simples. E a resposta certa é She visited her grandparents yesterday. E exercício 2. Reescreva essa frase aqui, usando o passado contínuo. E a resposta certa é They were playing soccer when it started to rain. Exercício 3. Use o passado perfeito para completar essa frase. E a resposta correta é By the time she arrived, we had finished at dinner. Exercício 4. Use o passado perfeito contínuo para completar essa frase. E a resposta certa é He was tired because he had been working all day. E aí, me diz aqui nos comentários quantas você acertou. Bom, praticar essas formas de passado vai te ajudar bastante a falar inglês com mais confiança. Agora, se você quer destravar a sua mente e aprender a falar inglês fluentemente, se liga nesse vídeo aqui que eu preparei para você. E se o conteúdo foi relevante, patrocine esse vídeo com seu like e a sua inscrição. Ficou alguma dúvida? Tem alguma sugestão para o próximo vídeo? Deixa aqui nos comentários. Não se esqueça que para ser fluente no inglês você tem que praticar todo dia. Eu sou Iaco Fogaça, muito obrigado por assistir e see you later and I'll be back.